acabamos de verificar que a felicidade ela é uma necessidade. Ela pode sim também ser um desejo, como a gente demonstrou aí, mas especialmente cientificamente provando, né? Ou seja, a felicidade é uma necessidade, ela é mais do que um desejo, ela pode ser também um desejo. Então, a gente entra aqui como sequência ali do programa, respondendo a próxima pergunta, que é o seguinte, tá bom, então se a felicidade é uma necessidade, o que é que determina a felicidade? E o primeiro tema que a gente fala é o dinheiro traz felicidade? Fábio, por que você está trazendo o dinheiro ali como primeira opção, primeiro tópico? Não tenho como fugir disso e eu vou explicar. Centenas de pesquisas indicam, né, que dinheiro sempre está no topo quando realizam essa pergunta. Então, quando eu pergunto, olha, o que é necessário para ser feliz, as pessoas respondem dinheiro. Então, eu tenho que iniciar naturalmente tratando por isso, né? Ou seja, a maioria das pessoas acredita que a felicidade está diretamente relacionada com dinheiro, tá? Só que é o seguinte, por que dinheiro não determina a nossa felicidade, ou pelo menos não determina em 100% a nossa felicidade? Existe um termo usado na ciência que é habituação hedonística. Vamos falar um pouco sobre esse tema que é importante. Pesquisas indicam que todos nós nos habituamos com o que temos muito rapidamente. Mudança de casa, aumento de salário, compra de carro novo, né? Alguns cientistas chamam de mudanças circunstanciais, né? As sensações tendem a ser as mesmas com o tempo e o prazer inicial some, ou seja, existe um equilíbrio. Exponha, por exemplo, alguém a um som, a uma imagem, a um odor, né? A pessoa vai se acostumando até o elemento desaparecer da sua consciência. Isso é uma função mesmo do cérebro. Por exemplo, né, o aroma do pão recém-assado. Né? Se você entra lá numa padaria, aquele cheirinho de pão quente, delicioso, né, o pão que foi recém-assado, você sente, mas se você passar 5, 10 minutos dentro da padaria, você deixa de sentir aquele pão. Se você quer sentir de novo, deixa de sentir aquele cheiro agradável, né? Quer dizer, para quem acha agradável o cheiro do pão recém-assado, eu acho. E se você quer sentir de novo, o que você faz? Você sai, vai para a rua, fica lá 5, 10 minutos na rua e volta, você vai sentir de novo, ou seja, existe essa habituação. Eu dei um outro exemplo aqui, até um exemplo que eu passei aqui por conta de operação no joelho, a ressonância magnética, né? Então você entra lá dentro da máquina, aquele barulho chato, altíssimo, né? Na maioria dos lugares até colocam aquele protetor, só que chega um momento que você está ali há alguns minutos e aquele impacto vai reduzindo, aquele ruído tão alto vai reduzindo e você acaba se acostumando, né? E eu vou dar um exemplo de uma pesquisa bastante séria, né? Ou seja, envolvendo a loteria. É um estudo fantástico conduzido por Philip Brightman e ele comparou grandes ganhadores de loteria com um grupo de controle, né? Ou seja, que eram pessoas aleatórias de um catálogo telefônico. Comparou os grandes ganhadores com um grupo aleatório na mesma cidade. E aí a orientação foi o seguinte, ó, ele pediu para que essas pessoas que participaram do experimento, para elas darem nota, né, para o grau de felicidade daquele momento e o que esperavam ter futuramente, né? E quão agradável eram os prazeres do cotidiano como? Então, conversar com um amigo, assistir televisão, tomar o café da manhã, ouvir uma piada engraçada, receber um elogio, ler uma revista, comprar roupas e assim por diante. E eles identificaram diferenças, né? Ao contrário da crença popular, né, os que tinham ganho na loteria não eram mais felizes que o grupo de controle, né? Com o tempo, todos voltaram ao seu nível básico de felicidade. Nenhum era mais feliz que o grupo de controle. Então existia um início, né, e depois isso se adapta. Também não tinham maiores expectativas da felicidade futura. O grupo de controle tinha mais prazer nas coisas simples da vida.
Um outro ponto que envolve a questão financeira, de dinheiro, sobre a felicidade, é o PIB, né? Ou seja, o Produto Interno Bruto, aí, a riqueza do país. Então, esse estudo demandou levantamentos internacionais de grande escala, né? Como, por exemplo, mais de 40 países. Uma das perguntas tratadas era o seguinte: em uma escala de 1, né, considerando 1 insatisfeito, a 10 era satisfeito, qual é o seu nível de satisfação com a vida como um todo atualmente, né? Agora, olha que curioso. Em países muito pobres, as pessoas são menos felizes na comparação. Mas, se o PIB é aceitável, mesmo comparando países pobres e ricos, a felicidade é a mesma. Então, é óbvio, uma situação muito pobre tem um impacto a questão financeira. Mas se o PIB já é uma situação aceitável, pouco importa se o PIB é muito mais alto ou muito mais baixo, os resultados acabam sendo muito parecidos. Então, por exemplo, deixa eu clicar aqui para que você entenda. Eu pintei em amarelo aqui, então os suíços, né, por exemplo, aqui que tem uma taxa muito alta, eles são mais felizes que os búlgaros. Óbvio, ele tem um poder de compra, né, nessa tabela onde Estados Unidos é considerado 100, então de 96 contra 22. Então, naturalmente, eles são mais felizes. Então, ó, 8,36 versus 5,03 na satisfação com a vida. Nos que eu marquei em verde, a riqueza tem pouca importância, né? Então, o poder de compra, seja de 100 dos Estados Unidos ou metade da Irlanda, que é 52, interfere pouco, 7,73, 7,88. Na verdade, a Irlanda tem uma satisfação com a vida até maior com os Estados Unidos, com metade do poder de compra dos Estados Unidos. E o que eu marquei em azul são nações pobres, né, que têm um alto nível de satisfação apenas como informação. Então, Nigéria, Índia, né, China, um poder de compra muito baixo e ainda assim elas têm uma pontuação razoavelmente boa dentro da satisfação com a vida. Então, assim, o poder de compra dobrou em países ricos como Estados Unidos, né, França, Japão nos últimos 50 anos, mas a satisfação com a vida não melhorou, nem um pouco. A riqueza, ela tem pouca relação com a felicidade, não só quando a comparação é feita dentro do país, como também quando é feita com países diferentes. Então, essa foi uma análise, né, uma pesquisa envolvendo a questão do PIB. E com relação a salário, né? Então é o seguinte, em menos de 3 meses, eventos importantes como uma promoção perdem o impacto sobre os níveis de felicidade, justamente por conta do tópico que a gente está tratando, que é a habituação hedonística, né? Nós vamos nos habituando a qualquer situação. Situação boa, situação ruim também. Os salários aumentaram bastante nas nações prósperas, né, no último século, mas o nível de satisfação com a vida manteve-se o mesmo nos Estados Unidos e na maioria dos outros países. Mudanças recentes no salário do indivíduo são motivo de satisfação no trabalho, olha que curioso. Mas os níveis médios de salário, não. Então, o recente tem um impacto. Agora, o nível médio, mesmo ganhando mais do que outras pessoas, né, dependendo do cargo, essa pessoa não é mais feliz. Nos Estados Unidos, a renda aumentou 16% nos últimos 30 anos e a percentagem de indivíduos que se descrevem como muito felizes caiu de 36 para 29, né? Então, dinheiro realmente não compra felicidade, declarou aí o New York Times. Quando a pessoa tem o que é necessário para viver, um aumento na renda não resulta em mais felicidade, né? Richard Wiseman é um grande cientista, a gente já apresentou. Seguindo, a experiência positiva proporciona enorme prazer para os seres humanos, né? Porém, a mesma fonte de prazer ininterruptamente fará com que se acostume e deixe de sentir prazer. Isso é uma função, é um mecanismo cerebral. Então, os ricos são, em média, apenas ligeiramente mais felizes que os pobres. Tá errado aqui, deixa eu aproveitar e corrigir. Pobres. Ok. Deixa eu fechar aqui. Alguns acontecimentos podem, né? Eu estou só balanceando aqui o que eu estou falando. Alguns acontecimentos eles podem demorar muito para nos acostumarmos, né? Embora vários estudos, e eu vou apresentar durante o programa,
tanto com relação à negativa, questões, né, negativas, acontecimentos negativos, ele tende também você habituar, se adaptar àquilo, mas naturalmente algumas situações podem demorar um pouco mais. Por exemplo, a morte de um filho, é uma pesquisa feita, né, de uma esposa, o marido em um acidente de carro, ele demora mais para você se habituar. Habitantes de nações muito pobres também, né, ou seja, demora mais. O mesmo prazer repetido com frequência perde o efeito. Isso é um fato neurológico intocável da vida, né? É assim que funciona o cérebro. Os neurônios são conectados para responder a novos eventos e para não atuar se não houver novas informações. Então é o seguinte, quanto mais redundante o evento, né? Ou seja, quanto mais repetido ele é, mais ele se mistura a um fundo nebuloso. E aí vem uma dica especial, inclusive publicada no livro do mestre dos mestres, né, que é o Martin Seligman, é o seguinte: o padrão segundo o qual você divide os prazeres da vida pelo tempo, ele é crucial. Se você tem lá uma questão que te dá muito prazer e se toda hora você, né, convive com aquele acontecimento, ele vai perder, vai acontecer a habituação hedonística e você vai perder o prazer. Se por um acaso você entende esse mecanismo do cérebro e você espalha mais, separa mais ao longo do tempo esse prazer, você absorve outras experiências, fazendo com que essa uma única experiência não aconteça toda a hora, isso é crucial, né, para que você mantenha os prazeres da vida. E aí, um relato que eu gostaria de fazer é o seguinte: eu vi muita gente carrancuda, né? Quando nós ali limpávamos chão em uma rede aí de uma empresa que eu trabalhei, uma rede de farmácia, tanto quanto, né? Ou seja, quando me tornei e outras pessoas estávamos num alto posto executivo, né? Ou seja, a felicidade ela acontecia nos dois cenários, então não necessariamente, essa é uma prova só real minha, além da ciência toda que eu coloquei aqui. O mesmo acontece para a felicidade, né? Aliás, eu mesmo percebo o quanto eu faço essa avaliação, fiz durante muito tempo, né? O quanto eu era mais leve, mais humorado, mais divertido no começo de carreira em comparação com, né, já um tempo atrás, com esse momento que eu estou citando, não agora, que por várias questões profissionais, muito provavelmente por não ser uma transição entre carreira e propósito de vida, pelas talvez cobranças, metas e etc. do trabalho, de repente percebia, fazendo uma análise, que era muito mais feliz no início, talvez com menos responsabilidades sobre o resultado, sobre a quantidade de pessoas e assim por diante. Então, a gente acabou, né, de falar sobre esse tópico e a gente puxou esse tema logo de início, né? Dinheiro traz felicidade, porque a gente viu aí, ou seja, nas próprias pesquisas científicas, que as pessoas respondem, né, correlacionando diretamente, né, dinheiro com felicidade. E aqui nós não vamos, e não falamos isso nem agora e nem ao longo do programa inteiro, que o dinheiro não é importante, né? Ou seja, que o dinheiro até não traz uma satisfação ali num primeiro momento. Não falamos isso, o dinheiro é de fato muito importante, mas o fato é, essa correlação de que dinheiro de fato traz a felicidade, a ciência com todos esses materiais que a gente mostrou comprovam que isso não é verdade. A gente acha assim extremamente, né, ou seja, é importante essa relação com o dinheiro, tanto que dentro do programa, lá no último tema, no último módulo, a gente vai falar de mentalidade financeira, é extremamente importante, mas neste momento a gente precisava contextualizar cientificamente provando, né, ou seja, que essa correlação direta, ela pode ter até alguma correlação indireta, essa correlação direta que as pessoas fazem, né, do dinheiro com a felicidade não é uma verdade. Então é isso, nos encontramos aí na próxima aula.